Olá, paz do Senhor Jesus. No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho do irmão Sérgio André Batista do Nascimento. Desde muito cedo, ele precisou enfrentar as marcas profundas da rejeição, também a escassez e uma infância repleta de desafios complexos. Hoje, ele testemunha a restauração de sua casa, de sua fé e de sua própria vida. No Salmo 34, verso 19, a palavra do Senhor nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, prepare o seu coração, viu? Porque o programa Lição de Vida começa agora. Sérgio André Batista do Nascimento nasceu em 1971 na cidade do Recife, Pernambuco. Filho de Maria Cassimiro Santana e Antônio Batista do Nascimento. Ele cresceu em um lar marcado por dificuldades, carências e experiências profundas desde os primeiros anos de vida. Ainda na infância, foi alcançado pelo Evangelho, mas os desafios do tempo o distanciaram do caminho que havia começado a trilhar. Foi preciso viver perdas, escassez e conflitos, até que uma nova história começasse a ser escrita. Os detalhes dessa trajetória marcada por escolhas, promessas e milagres, você confere agora no Lição de Vida. Muito bem, já estamos tendo a honra de receber o irmão Sérgio André, aqui no nosso estúdio. A paz do Senhor, irmão Sérgio, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmã Thalita. É um prazer imenso, poder estar aqui para contar os benfeitos que Deus tem feito em minha vida, agradecendo ao nosso pastor, agradecendo também a sua esposa, irmã Judite, a toda a direção da Rede Brasil de Comunicação e a você, espectador que está aí, que possa se alimentar com o que Deus tem feito em nossa vida. Amém, irmão Sérgio. Cremos que essa noite será de bênçãos, que vamos ser edificados. Como eu sempre digo em todos os programas, Deus vai fazer algo novo. A gente quer começar já sabendo do Senhor como é que foi a sua infância. O senhor nasceu em um lar evangélico. Como é que o senhor pode descrever para a gente os seus primeiros passos? Como é que foram? Irmã Thalita, eu não nasci num lar evangélico. E a minha infância foi muito difícil. Eu poderia destacar em 3 fases, como uma rejeição do meu pai, depois uma perca também do meu pai, e mais na frente muita dificuldade, muita fome, viu? A necessidade rodeava a minha família, que parecia ser infinito. Mas o Deus da misericórdia, Ele chega e sempre está dando a solução à nossa vida. O senhor teve quantos irmãos, irmão Sérgio? Thalita, a minha mãe, ela teve 3 relacionamentos, Eu posso dizer, do segundo relacionamento, eu sou o segundo do segundo relacionamento. Mais na frente, ela ia ter outro relacionamento com outro esposo, Sim. E o meu caso, quando eu era criança, o caso do abandono é porque, segundo a minha mãe, ele dos 5, porque o outro não tinha nascido, dos 5, eu era o único que o meu pai não gostava. Então a rejeição veio daí? A rejeição veio daí, porque ela disse que havia muitas brigas, muitas contendas entre eles por causa da minha causa, por minha causa, Sim. E isso dificultava o relacionamento dele por esses problemas, E foi chegando o tempo, eu ainda era criança, não conheci meu pai, Mas aí veio a perca. Sim. A perca eu perdi, não conheci, mesmo agora sabendo depois de adulto que ele não gostava de mim, teve aquela rejeição, mas não tive o prazer de conhecer também meu pai. Eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Era muito jovem, Muito novinho, 2 aninhos. Entendo. E o senhor falou também da questão das necessidades, da necessidade da escassez, De que forma o senhor perdeu o seu pai muito cedo? De que forma a sua mãe enfrentava essas dificuldades para poder sustentar a família? Como foram esses momentos de necessidade? Foi um momento muito difícil.
Até porque quando o meu pai faleceu, minha mãe ela se muda para outro lugar. Então, cheguei lá no outro bairro lá, até o momento eu moro nele, né? E quando a gente chegou lá, aí veja a situação agora. Minha mãe, com 6 filhos, sem um marido, sem trabalho. Thalita, foi difícil, porque a fome rodeava. Eu acredito. Né? Me faz lembrar que naquele tempo a gente sobrevivia durante o dia comendo fruta, porque era a época que existia, não estava tão habitado, né? Eu posso dizer que há 50 anos atrás, eu estou hoje com 53, e a dificuldade era imensa, né? Então comiam frutas pela Comia manhã. fruta, como eu sei que como azeitona, o coração de negro, né? E isso é que satisfazia a gente durante o dia, porque a gente estava sempre lá pelos pés de árvore, que isso existia bastante naquela época. Por misericórdia de Deus, aí quando passou mais um tempo, a minha mãe conseguiu arrumar um emprego. Sim. Né? E era um negócio de restaurante. Sim. Não faz me lembrar bem, mas era um negócio de restaurante. Eu sei que ela trabalhava durante o dia, né? E a gente durante o dia tinha que se virar pelas árvores aí, essas frutas aí, né? E quando ela chegava à noite, ela trazia aquele resto que as pessoas deixavam nos pratos e ela trazia no saco, entendeu? E a gente olhava, mas parecia um banquete, porque quando ela chegava à noite, aí era a hora que ela chegava, já estava escuro, quando ela abria a porta, já vinha aquele saco, botava na mesa, e a gente se alimentava com aquele resto, mas era aquilo que Deus tinha nos mandado, né, provido e sustentado, porque Deus é um Deus de provisão, né? É verdade, irmão Sérgio. Como é que foi para o senhor conviver com tantas mudanças na estrutura familiar? O senhor falou que a sua mãe teve muitos relacionamentos, né? O senhor teve muitos padrastos. Como era essa convivência do senhor, dos seus irmãos com esses padrastos? É porque assim, irmã Thalita, eu não tive amor de pai, nem amor de mãe. Porque minha mãe ficou dividida, né? Ela se dividiu, né? Depois que a gente se mudou, ficou difícil, porque a minha mãe tinha que trabalhar de todo jeito para poder manter, porque era uma turma. E quem ficava com as crianças? Esse é uma história que não me faz lembrar, porque faz muito tempo. De repente eu sei que tinha uma tia da gente, que a gente quando pequeno, que apareceu lá, que ficava com a gente durante o dia, certo? Até minha mãe chegar de noite. E ela passou um bom tempo com a gente, tomando conta da gente durante o dia. Faz lembrar que ela ficava tomando conta da gente durante o dia. Quando minha mãe chegava aqui, entendeu? E era uma dificuldade. A gente passou por um processo, porque, assim, como eu disse, o primeiro eu não conheci, não é? Do era seu biológico, eu não tinha, eu não tinha aí nascido. O segundo, meu pai, que eu nasci foi do meu pai. Sim, sim. Aí eu não tive o privilégio de conhecer ele. E lá na frente ela teve outro. Esse veio mandado para massacrar. Parecia o povo de Deus no Egito. Ele humilhava, batia. E a minha mãe, ela dava carta branca para isso. A gente passou um tempo de... Era necessidade, apanhando, sendo humilhado, entendeu? E chegou até certo momento, porque quando os filhos do primeiro relacionamento, primeiro a minha irmã mais velha, ela fugiu. Naquela época era fugir de casa, não existia casamento, né? O emprego que a minha mãe, o segundo emprego que ela tinha arrumado, a patroa dela saiu daqui de Pernambuco, foi para Rio de Janeiro. Levou minha outra segunda irmã. Sim. Aí as coisas ficou só a gente dentro de casa, aquela criançada com a minha tia. Era fome, era humilhado, apanhava, não podia fazer nada. E era um sofrimento tremendo. Sofremos, até quando Deus criou, foi criando solução, né, na vida da gente e foi mudando, eu posso dizer, daquele cativeiro, porque a gente sofria bastante. Deus começou a entrar na sua família e foi através do seu irmão mais velho, não é isso? Ele se converteu e aí, a partir da conversão dele, o senhor também aceitou a Jesus Cristo. Como é que foi que tudo aconteceu? Com quantos anos você fez essa decisão? O senhor fez e o seu irmão? Aí começou Deus clarear. É claro que a gente era criança, mas as coisas começou a ficar bem melhor. Que o meu irmão mais velho,
do primeiro relacionamento dele, começou até a trabalhar, já começou a ajudar em casa. Sim. Certo? As coisas começaram a ficar melhor. E aí ele aceitou Jesus. Eu, ainda criança, perturbava. Quando tu for para o céu, eu vou segurar no teu pé. Eu gostava de falar isso, brincar, né? Sem inocência das coisas, aí falava isso. Mas o trabalhar de Deus a gente às vezes não entende, né? É verdade. Às vezes a gente está vivendo aqui e Deus está lá escrevendo a história. Glória a Deus. É uma coisa linda que Deus faz e a gente vai. Às vezes nem do outro lado Deus está. Eu creio, né? Que através desse meu irmão, nas orações dele, eu sei que ele orava muito, pedia pela nossa família. E Deus aí começou a trabalhar na nossa vida. Aí foi quando eu aceitei, meu outro irmão aceitou, entendeu? Até o terceiro aceitou, mas se desviou rapidinho. Eu sei. E aí foi quando Deus começou a completar a obra, porque a estrutura ficou ali na adolescência, né? A gente não era adolescente ainda porque a gente ia na faixa de 10 a 11 anos de idade, a gente era criança. Era pré-adolescente. É. E aí a estrutura começou aí, Deus disse, agora eu vou começar a ajeitar, né? Começar a arrumar. Aí começou, a gente caminhava muito segurança nas crianças, a gente ia para, mesmo criança, mas a gente estava nas vigílias, naquele tempo era um matagal, a gente saía de madrugada para a vigília, chegava de manhã. Que bênção. Círculo de oração das crianças a gente não perdia. Como é que foi participar pela primeira vez do Círculo de Oração Infantil, irmão Sérgio? Foi uma coisa, olha, O senhor recorda desse eu primeiro momento? recordo assim, irmã Thalita, porque faz tempo, mas eu recordo sim, porque naquele tempo que hoje está uma escassez. A gente viu seguração de criança, as crianças tudo de joelho, orando, dando glória para Jesus batizar, e Jesus batizava, Deus operava, as irmãs estavam lá, e a gente botaram até um apelidinho, eu e meu irmão, mas porque a gente buscava muito a presença de Deus. Dizia que a gente era o canarinho da igreja, porque a gente falava muito em línguas estranhas, porque quando chegava da igreja e começava a orar, as irmãs, era aquele fogo, aquela, né? Foi batizado no Círculo de Oração Infantil? Como é que foi? Fui batizado no Círculo de Oração ali, as irmãs dando glória, bênção. dando glória, e eu comecei dando glória, daqui a pouco de glória foi aleluia, daqui a pouco embolou, foi tudo, e aquela alegria que é uma experiência que só a pessoa pode sentir, né? né? E só a pessoa pode dizer que sente a alegria do Espírito Santo na vida da gente, porque não é de nós, vem do céu. Verdade. Né? É um privilégio que Deus nos dá. Para isso a gente buscava. E foi isso que fortificou a gente. Para muitas vigílias e círculos de oração. De adulto também? Ou só de adulto, a gente continuava, que eu misturei com jovem, depois disso eu comecei a misturar com jovem, a gente ia, né? Mas aí o que aconteceu, irmã Thalita, foi que a base de tudo que começou por ele, o meu irmão mais velho, que foi o primeiro a aceitar Jesus, ele se desviou. E aí eu digo, Jesus, a gente estava aquele negócio, aquele lá tão... Estava começando a se estruturar. Né? As coisas estavam se abrindo, a gente já estava amadurecendo, já estava fazendo um bico ali, aquilo outro, Deus já estava abençoando. E depois que o meu irmão, ele sai da igreja, depois do tempo, a minha pessoa também, eu esfriei na fé. E saí, hoje eu procuro um motivo e não encontro. Deixei Jesus, deixei aquele que nos tirou da sarjeta, né? A gente, aqueles momentos difíceis, já não tinha mais. Já se alimentava normalmente, né? E agora a opressão do padrasto ainda tinha. Sim. Certo? Foi quando Deus fez que ele mesmo, de repente, ele saiu de casa, disse que ia embora e foi. Padrasto. Padrasto, né? Que ele teve também uma filha com a minha mãe. E aí não sobreviveu, faleceu no hospital. E ele disse que ia embora e foi. Até hoje, minha mãe vive só. E a gente continuou a nossa jornada. Mas aí eu saí da igreja e não entendi. Sim. O motivo eu não entendi. Mas pensava que poderia fazer que nem o filho pródigo, né? Pensei que sozinho ia conseguir. Mas o Espírito Santo de Deus sempre estava me catucando. Porque eu tinha um grande temor. Eu sei. Da parte de Deus. Eu não fazia. Tudo que eu fazia, eu sentia aquele negócio me cobrando. Sim. Era me cobrando. Tá errado. Tá errado.
Eu cheguei uma vez, irmã Thalita, uma experiência para você que é jovem, que quer, às vezes, ter uma carreira solo, pensando que pode fazer as coisas. Você não pode fazer nada sem Jesus. Jesus é aquele que toma a nossa direção e eu cheguei ao momento de ir para um carnaval. Veja como é que Deus faz. Eu cheguei para ir para um carnaval em Olinda. E quando eu chego naquela noite, na noite de carnaval, eu no meio daquela multidão, eu fiquei olhando para aquela multidão e eu fiquei assombrado. Parecia que estava em outro mundo. E aquele negócio disse assim dentro de mim: esse aí não é o teu lugar. E de repente eu olhei assim, eu digo: Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu saí de lá, desesperado, ó, de Olinda até minha casa andando. Porque não tinha ônibus, eram as 3 horas da manhã. Sim. E até hoje eu me arrependo porque eu fui para aquele lugar. Mas Deus dizendo: eu tenho um negócio comigo. Glória a Deus. Estou escrevendo a história. Olha, a tua história está sendo... E mais na frente eu digo: Jesus, eu sempre sonhava com lá, eu solteiro. E eu dizia, eu olhava para a igreja, eu via sempre aquelas jovens, mas aí eu estava distante, e a força não tinha mais, sentia aquele temor. Nessa época o senhor chegou a servir o exército, irmão? Foi um tempo no exército, e assim, para que a gente entenda, a gente quando está no exército, as jovens às vezes ficam meio, né, pensa que o soldado é coisa do outro mundo, não é um ser humano normal. E às vezes aparecia muitas paqueras, mas eu era muito exigente. E eu pedi a Deus uma mulher do meu sonho. Eu queria fazer assim pro Candita, né? Mas eu sempre sonhava com lá, uma casa, uma família estruturada. Era. Né? Porque eu aprendi na igreja como criança, como adolescente, né? Claro que eu dei uma caída como jovem, mas eu tinha aquilo na mente: família, estrutura, base. Mesmo o senhor estando distante, mas o temor e todos os ensinamentos que o senhor aprendeu de pequeno estavam ali, e o senhor encontrou essa mulher, essa jovem preciosa. Como é que foi? Me conte. Foi algo que eu não acreditava, irmã Thalita. Porque ela chegou lá para morar, ainda vizinha. Eu posso dizer como criança, mas aí foi o tempo passando e de repente ela se torna uma adolescente ainda de 15 anos. E eu era muito mais, que eu tenho uma idade mais elevada que ela. E eu nunca imaginava, eu via aquela menina assim, eu ficava olhando de longe, eu digo, parece que era coisa que me mostrava. Eu sei. Mas eu, dentro de mim, eu não aceitava, eu não acreditava, porque eu digo: não, é impossível, meus olhos. Não pode ser. E eu ficava olhando, aí nesse negócio, ela se mudou de perto de casa, foi para outra casa. Mas aí eu inventei um jogo de vôlei na casa dela, ficava brincando, ela e uma amiga dela. E naquele negócio Deus foi trabalhando de um jeito. E eu comecei a falar com a colega dela se ia dar certo. E ela: vai, eu vou falar com ela, vai dar certo. Eu digo: mas como é que pode um negócio desse? Não... Aí Deus foi trabalhando e, sem menos esperar, o impossível, Deus disse: eu vou tornar possível. Amém. Porque eu não acreditava, eu não cria. Mas foi, de repente, eu digo: eu vou falar com ela. E naquele tempo tinha aquele dia espera, né? Hoje já não tem mais. Me dê 15 dias. Eu digo: Jesus do céu. Porque aí tem que levar para os pais, né? Mas esperei os 15 dias e acho que ela falou com os pais dela, aceitou. Eu falei com o pai dela e a mãe dela também aceitou. Naturalmente, o pessoal muito humilde e muito querido, que eu tenho muito que agradecer também, viu? São os pais da minha esposa. Amém. O pessoal que mora dentro do meu coração. Deus sabe disso. Eu tenho que muito agradecer. Primeiro a meu Deus, segundo a Ele, né? Porque confiou. É verdade. Confiou em mim, né? E hoje a gente está fazendo 25... Dia 6 de maio a gente fez. Esse mês de maio. Que bênção, 25 anos. Mas como é que foi o casamento? Então, o senhor falou namoro a ela, 15 dias depois ela deu a resposta, né? Conversou com os pais e aceitou. Com quanto tempo depois veio o casamento? A gente viu a foto no VT inicial do programa, ela muito bonita, né? O senhor também todo arrumado. Como é que foi esse dia tão lindo? Foi difícil, porque eu desde pequeno, para a senhora ver
a nossa vida foi tão difícil que desde pequena a gente trabalha, eu trabalho. Sim. E é trabalho pesado. E eu nunca deixei de trabalhar, até hoje eu trabalho. Uhum. E eu trabalhando, depois de muito tempo, eu possuí um carrinho, um Fusca, né? Hoje já praticamente... Fusca na época era um luxo. Era o auge, né? Era, né? Era. Aí nisso, aquele negócio foi Deus. Porque o casamento da gente foi noivado, foi tudo rápido. E os pais dela, por ser humilde, sem condições. E eu digo, Jesus, a gente vai casar. Comecei a construir a casa em cima da casa da minha mãe. E eu disse, peraí, pedi um empréstimo à minha patroa, mas não dá para nada, porque eu, quando falei com os pais dela, eu digo, eu vou me casar com sua filha. Ele falou, rapaz, eu não tenho condição de fazer nada, não. Eu não posso nem... Eu digo, se aperrei não. Aí vendi o carro que eu tinha. Eu saí vendendo, foi tudo. Entendeu? Até hoje eu tenho dívida. Eu costumo dizer isso para ela, ela ri. E vendi o Fusca e saí alugando roupa do irmão, alugando roupa dela, saí alugando paletó de... Pronto. Mas a festa foi linda. Foi linda porque Deus proveu, um chegou com uma coisa, outro chegava com outro, mas foi tudo para a honra e a glória do Dom Jesus. E fiz aquilo que estava no meu coração, que era casar numa igreja, certo? Mesmo o senhor ainda afastado, mesmo eu ainda afastado da igreja. Deus, né? Com misericórdia, com amor, lhe cercando ali, realizou o desejo do seu coração e o senhor com temor casou na igreja. Porque Deus conhecia meu coração, sabia o temor que eu tinha perante Ele e queria fazer a coisa certa. E é isso que Deus terminou, né? Sim. É a base, é a família, né? Sim. Homem, mulher, casamento, igreja, tudo certinho. Casou direitinho. E que Deus separa, não... Deus uniu, acabou-se. Oh, glória. Olha a glória de Deus. Até hoje nós vivemos mais 25 anos, né? Tivemos 2 lindas filhas. Quanto tempo depois chegaram? As filhas são conhecidas aqui, a gente vai, né? A Alícia e a Stephanie. A Alícia que canta, né? Gravou pela Bereia também, é uma bênção. E eu sei que o senhor orava muito para que Deus usasse as suas filhas, né? Depois que o senhor se voltou para Jesus. E o senhor tem visto isso, esse cumprimento, né? Que as meninas são bênção dos céus. Todas as duas cantam, né? Sim, aí quando eu volto, eu tenho um objetivo na minha vida. Quando o senhor voltou. Porque aí Deus já me cobrava, o Espírito Santo era aquilo, tu estás fazendo... Deus mostrava tanta coisa a mim. Livramento, Deus, eu estou te livrando, livramento de morte. Principalmente esse, quando eu gostava muito de futebol, o livramento que Deus me dava de morte. As pessoas corriam atrás de mim com arma, corriam atrás de mim para me matar por causa de bola. E Deus, eu não quero você nisso. E era meu sonho, eu cheguei até a treinar num time aí de futebol. Mas Deus disse, não, tem coisa melhor para ti. Mas eu ainda insistia, queria insistir. Mas, de repente, quando eu me caso com a Amanda, as coisas, ela começou a botar tudo no eixo. Glória. Ela agora, as coisas, né? Deus começou a botar uma linda jovem, hoje uma linda mulher, né? Uma bênção, que Deus me deu, que mudou depois do eu voltar, né? Agora tem ela que mudou completamente a minha vida. Um lar com a minha esposa, né? Filho, depois que a gente... Aí, depois de 5 anos, vem a Alícia. Depois de mais 4 anos, aí vem Stephanie, né? Para o glória de Jesus. E a vida, Deus começou agora a abençoar. Era aquele negócio que para os meus olhos, que era difícil, agora eu via só bonança. Amém. E eu, nas minhas orações, eu orava muito a Deus. Isso aí eu tinha uma base, que eu aprendi de criança. Círculo de oração de criança. E vocês que são os pais, mães... E muitas vezes eu posso pedir até desculpa nessa palavra, dizer negligencia, né? Negligencia. A não levar o seu filho para o ciclo de oração das crianças e deixar em casa, perde a oportunidade de lá na frente, um filho ou uma filha, né? Ser um instrumento na mão de Deus. É verdade, é um E trabalho. foi assim na minha vida, no ciclo de oração de criança, que ali eu encontrei a estrutura, né? Deus me fortificou, fui batizado com o Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para a honra e a glória do nome dele. Oh, glória. Porque aquele mesmo instinto de oração de criança, que quando a gente se ajoelhar para orar, era oração. A gente via aquele manto de criança dando glória, 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 glória. Era aquela alegria. Aquela alegria, a gente aprendeu muito com aquelas irmãs nos orientando ali. O senhor jejuava muito também, né, irmão Sérgio? Foi o tempo que
eu posso dizer que eu me estruturei mais, né? Depois que eu volto aí, a gente é mais adulto, já começa a entender mais coisas. E eu passava dias de jejum. E eu pedia muito a Deus, era saúde e que Deus fizesse minhas filhas de instrumento em sua casa. Amém. Eu passava o dia de jejum, eu pedia. Como Deus sempre trabalhava, eu sempre pedindo a Deus instrumento, minha filha instrumento, saúde. Mas a gente tem que ter uma experiência na vida, né? É verdade. Porque às vezes a gente pensa que vai entrar na igreja e é só bonança, é só cantar. Não, até o hino que diz quem me vê cantando, pessoa que não. Tem que ter experiência com Deus. É verdade. E a gente vai falar sobre essa experiência que o senhor viveu, especialmente na área da saúde, no próximo bloco. Então, você que está acompanhando o nosso programa, com certeza já está sentindo a presença de Deus. Deus está falando com você que Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que realiza sonhos. Não é verdade? Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle. Então, continua conosco. Vamos para o intervalo e eu volto já já. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós estamos tendo a honra de receber o irmão Sérgio André. Irmão Sérgio, no bloco anterior, finalzinho do bloco anterior do programa, o senhor estava falando que orava sempre pedindo a Deus por saúde e para que ele usasse as suas filhas como instrumentos nas mãos dele. Mas, como o senhor bem disse, a vida não é só um mar de rosas, parafraseando, né? Existem tribulações, como o próprio Jesus falou. E chegou um momento onde a enfermidade veio. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foram os primeiros sinais para o senhor de que algo não estava indo muito bem com a sua saúde. Thalita, tudo começou simples. É uma coisa que eu parecia ser normal, né? Para mim, né? Mas ela foi se agravando, a doença, e chegou um ponto e eu fiquei ao desespero. Foi se agravando, e aí eu agora começo a correr para os médicos. E chega até a parte daquela mulher que ela tinha gastado todo o seu recurso, aquela mulher do fluxo de sangue. Sim. Foi o meu caso, eu corria para um lado, corria para o outro, era um médico do um, vai ali, vai aqui, um fazia isso, fazia aquilo outro, e nada de ter jeito, e o negócio se agravando. E era o que, irmão Sérgio? Tinha suspeita de que chegou alguma coisa antes do senhor ter o diagnóstico mesmo? Cada médico que falava uma coisa. Um dizia que era hemorroide, sangramento, outros falavam que... O senhor tinha uma hemorragia grande, né? Era uma hemorragia, ele começou pouca, depois começou muito, bastante, né? E chegou a momento que, às vezes, quando eu ia fazer minha necessidade, era difícil para mim. Sim. Quando eu ia fazer minha necessidade. Então, era uma angústia que vinha dentro de mim, um sofrimento. Sim. E eu dizia, Deus, eu te pedi tanta saúde. Eu orava tanto pedindo saúde. Mas eu não entendia. Eu via Deus trabalhando na vida das minhas filhas. Minha filha é uma bênção na mão de Deus, nas igrejas. Mas a saúde, eu digo, por que esse processo? Mas o silêncio de Deus na minha vida era tremendo. Porque é como Deus quer dizer, tem que ter a experiência comigo. É verdade. Porque, como eu digo, a gente não pode ser crente assim para falar com Deus quando às vezes é que nem uma luz, acende e está aqui. Não, tem que ter o processo. E se Deus achou melhor na doença, Ele dizia assim, que eu vou fazer e vou te dizer que eu sou Deus. Que eu sou o alfa, o ômega, sou o princípio, sou o fim. É aquele que estava lá no começo da minha história, quando eu estava lá, rejeitado por pai, perca de pai, passando fome. Aí ele disse, eu vou estar lá no final na tua enfermidade e tu vai ver como eu vou fazer. Oh, glória. Mas às vezes a gente não entende, né? O processo é doloroso. É doloroso, aí a gente não entende o trabalho de Deus, mas Deus começa a trabalhar na vida da gente, eu corria para um lado, corria para o outro. E chegou um determinado momento que eu fui para uma doutora.
uma anciã dos cabelos brancos. Parece que o Espírito Santo tinha me guiado ali. Depois de tanto sofrimento, de tanto desespero, aí quando eu chego nessa doutora, ela faz, eu vou tirar toda a sua dúvida, todo o seu problema. Ela passa um exame de colonoscopia. Colonoscopia, sim. Aí a gente vai tirar, faça esse exame. E eu todo assim, que eu já tinha passado por vários médicos. Eu sei. Vários exames, já tinha gastado o que eu não tinha mais. E eu fui fazer esse exame. E quando eu chego numa clínica particular, ainda me lembro, naquela época, há 7 anos atrás, o exame era R$450. Nossa. E ele não dividia, não. Tinha que ser à vista. Tinha que ser à vista. Eu digo, Jesus, R$450. Eu digo, pronto, vou comer o quê durante o... O que é que eu vou dar à minha esposa e meus filhos? Muito difícil. Mas o desespero é tão grande que eu digo, eu tenho que fazer esse exame. Aí fui, paguei o exame particular, daí depois de 3 dias fui fazer o exame. Aí quando eu chego nessa clínica, né, o preparo, o negócio, só Jesus sabe o preparo para a gente fazer exame. Ele cede a gente não vê nada, né? Hoje, graças a Deus, a ciência está bem avançada, né? Para a glória de Deus. E ele fez o exame, eu sei que irmã Thalita, depois de 1 hora, eu estou lá todo ainda grog, né? Uma dor tremenda na barriga, eu doía. Meu Deus. Doía tanto que eu fazia... eu senti aquela dor imensa. Aí foi quando o doutor chegou, chamou a minha esposa, né? Aí eu vi aqui bem longe, olha. Aquela voz eu não me esqueço. Ele está com um imenso caroço no intestino. Meu Deus. E você corra com ele para um hospital público. Não procure clínica particular. Porque clínica particular nenhuma vai poder tirar esse caroço. Porque se alguém tentar tirar esse caroço, pode perfurar o intestino dele e vai ter que abrir ele de cima a baixo. Misericórdia. E nenhuma clínica particular tem essa estrutura. O senhor ouviu essa pessoa falando para sua esposa. Como é que foi a sua reação, irmão Sérgio, nesse momento? Eu não conseguiria nem sofrer. Estava Né? com tanta dor. Ainda estava com tanta dor, estava tão assim meio... Mas depois, quando eu tomo mais a consciência, ele chegou para mim. Eu sentindo dor, ele fez, olha, procure um hospital público, urgente. O seu caso é grave. Aí eu digo, Jesus, agora... Aí depois o doutor vem, ele vai lá e volta. A história de Jesus, olha. Lembra da história? Procure tal médico na restauração. Eu não dei crédito. Fui embora. Aí começou a peleja de novo. Para poder arrumar um médico público. O senhor esqueceu dessa indicação que o senhor recebeu desse médico? Deus usou esse médico. É como Deus diz, eu estou no controle. A história eu estou escrevendo. Oh, glória. Não parei, ainda estou no controle. Mas eu não dei crédito, porque o desânimo, não é? Estava já... Eu digo, e agora, Jesus? Não tinha para onde correr. Mas a experiência que Deus tem com a gente, às vezes, até você que está aí, com a enfermidade e pensa que Deus não está te vendo, que não tem jeito. Deus diz que tem jeito. Aleluia. Que Ele está no controle. Amém. Ou muitas vezes Ele está te provando para ver, aí está só te deixando. Que nem eu tenho aprendido aqui, irmã Thalita, que Ele está no barco, Ele está lá, olha. Às vezes o barco está lá, vai lá do outro e Ele está lá. Esperando você chegar lá. Socorre, Jesus. Eu preciso de Ti. E nesse momento eu digo, e agora? Corro para o Alvador Cruz, corro para o canto. Olha. Irmã Thalita, eu entreguei. Cheguei o momento que eu digo, Jesus, eu não estava mais suportando. E a suspeita era de um câncer no intestino, irmão Sérgio. Com certeza, é isso que eu imaginava. Eu disse, Sim. e eu sabia
E isso eu guardei isso de todo mundo, até da minha própria esposa. Quando eu ia no banheiro, era aquele desespero da minha vida. Eu digo, Jesus, até quando, Jesus? E minha vida, irmã Thalita, foi... Eu digo, Jesus, será que vai voltar? Que ele está tão bom. O cativeiro, saí para a igreja, Jesus me deu um lar, me deu uma esposa linda, me deu uma família linda. Mas a saúde, Jesus, de agora... E ele estava em silêncio, irmão Sérgio. Ele chegou, o senhor recebeu alguma palavra, alguma promessa, algo que pudesse renovar a sua fé, ou até mesmo que lhe preparasse para esse momento, ou não? Não, e aí é que está o silêncio, é que deixa que a gente pensa que Deus tem abandonado. E às vezes o inimigo começa a colocar na mente da gente que Deus nos abandonou. Aí chegou um momento que eu fui dormir numa noite. E quando eu saco de manhã, e eu desse negócio eu também não desisti, mesmo na fraqueza, eu saía na campanha à tarde. Não parava eu saía Jesus. E eu posso dizer que tive uma experiência, porque eu, quando saí na campanha, tinha uma irmã que teve câncer. E eu fazia essa visita à irmã. E ela, eu estou curado. Amém. Glória a Deus. Mas eu dentro de mim, eu digo, como é que eu estou falando do teu amor, Jesus? Eu estou com esse problema. Mas aí era aquela angústia. O senhor lembrou do médico, da indicação do médico? Aí quando chega uma certa manhã, eu me acordo e eu digo, restauração. Eu vou na restauração. E quando eu chego de manhã, aí quando eu chego logo, eu recebo a confirmação. Eu encontro essa irmã da Parada do Ônibus, ela diz, Pai do Senhor, irmão Sérgio. Eu estava tão triste, irmão Thalita, mas aquela paz daquela irmã. Amém. Só me foge a memória o nome dela. Mas ela está acompanhando, ela sabe. Mas ela vai saber porque aquela paz me... Sim. Como Jesus, eu estou no controle. Glória. E eu me animei, eu digo, entrei no mundo, eu digo, agora vai. Eu passo que foi um choque, Jesus me pegou assim, me balançou. E eu disse, agora vai. Aí eu, restauração. E aquele papelzinho comigo. Ainda até hoje eu tenho esse papel. Aí eu, restauração. E quando eu chego lá, irmã, tá no laboratório, aí a senhora dá para imaginar como é que é um hospital, principalmente a restauração. Público, né? Muita gente precisando do atendimento do serviço. Quando eu chego no laboratório, ó. Acredito. Aí o inimigo sempre é aquele que tá lá. Isso é mentira, não vai dar certo. Tu estás sozinho. Mas quando eu chego no laboratório, aquela multidão de gente, eu digo, é aqui mesmo, eu vou ficar aqui. Eu sei que quando eu chego a minha vez, aí eu disse para a doutora não, atendente, eu disse, eu quero marcar uma colonoscopia. Colonoscopia. Aí eu vejo de novo aquela anciã na minha frente, cabelo branco. Hoje eu posso dizer, Jesus. E aquela mulher, eu olho para aquela mulher, olha para mim, ela fez, não é assim não, você pensa que chega aqui e vai marcar uma colonoscopia assim? Não se marca assim não, tem que ter, né? É muito difícil, sem encaminhamento, sem... Ela fez, mas não é assim não, você não vai conseguir marcar aqui assim não. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Ela fez, olha, coloque Pai, Filho e Espírito Santo na frente, vá lá no primeiro andar, na sala de colonoscopia, e fala lá com a mulher. Quando tá ali, eu olho para aquela senhora, eu digo, Jesus. Quando ela fala, Pai, Filho e Espírito Santo, eu digo, é de Deus. O pessoal ficou olhando, negócio de Deus. Sim. Eu disse, meu Deus, eu subi. Mas não tem aquela do cego de Jericó, que quanto mais gritava, até os próprios... Cala a boca, rapaz. Quando eu chego, estou subindo num elevador, aí está o vigia. Tu vai para onde? Eu digo, eu vou na sala colonoscopia. Eu falei, não, tu não pode ir para ali, não. Eu digo, eu vou porque a irmã lá embaixo, já disse, irmã, mandou eu subir lá. Ela fez, não, mas não pode não, rapaz. Não pode chegar assim lá, ali é uma sala de cirurgia. Vejo o inimigo querendo colocar seta. É verdade. Mas depois ele faz,
vai. Tu tá dizendo que vai, então vai. Aí eu vou. Digo, Jesus está no controle de tudo. Eu sempre... E quando eu chego naquela sala lá, aí tá aquele movimento, a gente sai, o doutor, aquele negócio, aquelas portas que faz assim, abre e fecha, eu digo, Jesus, e agora, Jesus? Fala por mim, Jesus, fala por mim. E eu cheguei, deu vontade até de desistir, irmã, porque eu digo, os processos, era processo em cima de processo, eu digo, será que eu chego? Mas Jesus dizia, tu vai chegar. Amém. Aí quando eu chego, eu abri assim, aí tinha uma doutora assim, pelo jeito eu queria falar com tal doutor. Quem é você? Eu disse, o doutor mandou eu vir aqui. Espiritualmente, eu já estava falando espiritualmente. O doutor foi o doutor da clínica. Mas eu disse a ela, o doutor mandou eu vir aqui. Ela nem perguntou qual era o doutor. Do meu coração já estava sendo o meu Deus que estava encaminhando. Doutor Jesus. E aí ela chega, pegou o papel, aí pegou o nome do doutor, né? Aí foi lá dentro. Aí assinar as coisas assim. Aqui é uma sala de... mas mandaram falar com o doutor. Espera ali. Ó, irmã Thaisa, não demorou não. Depois de 1 hora ela voltou. Tome, tá marcado, tal dia vem... Digo, glória a Deus. A gente está chegando pertinho de um outro momento aqui do nosso programa. Eu queria que o senhor já adiantasse. A gente está muito ansioso para saber como é que foi. Depois desse dia, o senhor teve essa consulta com o doutor, chegou a fazer cirurgia. O que aconteceu? Qual o desfecho do grande milagre de Deus? Bem rapidinho. Eu chego, aí eu fui pro exame, né? O engraçado é que quando eu chego lá, e tem aquele bem preparado, que eu estou lá na sala. Aí chega a doutora, já com as agulhas e tudo, ela faz, seu Sérgio, bem alto. Diga, doutora, você está sabendo que você tem um enorme caroço no intestino e a gente vai tentar tirar, mas está sujeito a perfurar seu intestino. Se perfurar, a gente vai lhe abrir de cima a baixo. Eu digo, Jesus. Aí eu só fazia Jesus. Eu digo, sim, senhora. Eu digo, Jesus, segura na mão dessa mulher, Jesus. Amém. Ia. Sei que irmã Thalita, para a honra e a glória do nome. Glória a Deus. Eu, depois de 1 hora, já estava ali acordado. Glória a Deus. Sem aquele tumor. Aleluia. Né? Para a honra e a glória de Deus. Saiu trabalhando. Amém. E eu tive essa vitória até hoje. Saudável. Nunca mais tive esse problema. Aleluia. Continue fazendo os exames de rotina. A gente tem que estar fazendo, porque, certo? Sim. Mas Deus trabalhou do jeito que para os meus olhos era impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Nós vamos agora para um momento também muito especial aqui no nosso programa, que é o momento das homenagens. Vamos juntos acompanhar as mensagens que o nosso convidado de hoje vai receber. A paz do Senhor, é com muita alegria que eu também quero externar minha gratidão, primeiramente ao meu Deus, pelo privilégio que Ele me concede de ter o Senhor Sérgio como meu pai. O meu pai, ele não é somente um pai, é um amigo, um companheiro, um irmão, um parceiro que eu posso contar para mim, para a minha vida, pela minha trajetória, e sou testemunha de testificar isso, que não só é um exemplo de servo de Deus, mas também como filho, como esposo, como provedor do lar, como sacerdote da casa. E eu só tenho que agradecer a Deus por sua vida, meu pai, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa família, por toda a proteção, carinho e cuidado. Certamente estou aqui desfrutando das bênçãos do Senhor, porque foi fruto das vossas orações. E eu só tenho que agradecer ao Senhor por todo o apoio, por todo o ombro amigo. E eu sei que sempre eu posso contar com o Senhor, com seus conselhos, com seus abraços e principalmente com as suas orações. Deus te abençoe, meu Pai, e prolongue por muitos anos de vida aqui na terra e saiba que eu lhe amo muito. Pai do Senhor, eu sou Maria Casimiro de Santana, a mãe de Sérgio André Batista do Nascimento. Ele é um bom filho, eu gosto muito dele, ele é um bom esposo, um bom pai. A esposa dele é muito legal para mim, faz tudo por mim, e as 2 filhas dele são uma benção. Fala a todos com a paz do Senhor.
quero aqui externar minha gratidão pela vida do meu pai, Sérgio André, um homem que eu admiro muito, que eu amo sua força, sua coragem, sua determinação. Quero lhe dizer, pai, que eu lhe amo muito. Eu agradeço a Deus pela sua vida, Senhor, nosso Pai. Eu agradeço demais. Amo o Senhor e que Deus continue abençoando sempre a sua vida e dando longos anos de vida. Te amo, Pai. Um abraço. A paz do Senhor Jesus é por meio desse rápido vídeo, né, que nós viemos aqui para homenagear esse maravilhoso homem de Deus, né, que é o nosso irmão Sérgio, né, a qual é um prazer para nós poder falar desse homem, aonde nós temos uma história, né, onde a gente conhece Sérgio lá de trás, sabemos de tudo quanto já se passou na sua vida, Sérgio, e sabemos o quanto Deus ele tem sido fiel na sua vida, né? Você é um irmão, é muito difícil falar em tão pouco tempo de uma pessoa tão especial como você é, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus todos os dias pela sua existência, meu amigo, pela sua família, né? Você é de bênção na nossa vida e eu quero deixar para você Lucas 14:14. Parafraseando em minhas palavras, eu não tenho como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém? A paz do Senhor. Estou aqui para falar do meu esposo Sérgio André. Nós nos casamos, eu tinha 17 anos de idade e esse ano, para a honra e glória do Senhor, completamos 25 anos de vida conjugal, né? Bodas de prata para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, que é uma pessoa, um homem muito trabalhador, esforçado, dedicado, uma pessoa de personalidade forte, mas é um homem temente a Deus, cheio com seus defeitos, suas falhas, mas também um homem cheio de virtudes e qualidades. Um excelente pai que faz de tudo pelas filhas que tem, possível e impossível, faz de tudo para proteger a família, cuidar, zelar e, acima de tudo, criar nos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer que eu te amo muito, Deus te abençoe e fica na paz. Amém. Que linda homenagem, irmão Sérgio. É emocionante mesmo, viu? Nós queremos agradecer a todos que se disponibilizaram, né, para contribuir com essa linda homenagem. Agradecendo a Alícia Vitória. Alícia, Deus te abençoe, querida. A Maria Cassimiro, que é a mãe do irmão Sérgio. Também a Stephanie, a outra filha, né, a filha mais nova. O Maurício, um grande amigo do irmão Sérgio. E a sua esposa, querida irmã Amanda, Deus abençoe, muito obrigada aí pelos vídeos. Então, irmão Sérgio, chegou um outro momento também muito emocionante aqui, muito especial. Quem acompanha o nosso programa sabe que é o momento da Caixa das Lembranças. Em todos os programas, os nossos convidados recebem a caixa, dentro da caixa algo que remete a um momento vivido, a uma lembrança de algo especial que marcou a sua trajetória. O senhor já está com a caixa, pode abrir e mostrar para a gente, que a gente tem essa curiosidade de saber do que se trata. Eu vejo que é um documento, Esse documento é de quê? Mostre para a gente, se puder virar para a câmera, para a gente pegar a imagem aí. É do Exército. Fale para a gente aí sobre esse documento, irmão Sérgio. O que é isso? Essa aqui é uma carta de honra ao mérito, né? Olha que bem. Naquele tempo, eu não sei se existe ainda hoje, né? Quando era um bom soldado, né? Foi bem disciplinado, não teve essa punição ou cadeia, aí eles dão esse diploma com honra ao mérito à pessoa, né? E eu tive esse privilégio de poder que bênção. Sair com esse diploma lá do Exército. E a sua esposa e suas filhas, cheias de orgulho por essa homenagem que o senhor recebeu, elas escolheram justamente esse objeto para o senhor mostrar para a gente hoje. Foi a irmã Amanda e as suas filhas, a Stephanie e a Alícia, que trouxeram para a gente, para a nossa produção, para a gente relembrar essa homenagem. Bênção, né? Bênção. Muito bem, irmão Sérgio, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Nós queremos muito agradecer ao senhor por sua presença aqui. Eu sei que foi um dia muito especial. Estamos saindo daqui renovados, né? Através do seu testemunho. Muito obrigada. Eu quero deixar o espaço para o senhor agradecer também. Eu agradeço primeiro a meu Deus, né? Por tudo quanto Ele fez na minha vida. Quero também agradecer ao nosso pastor, né? E nos dar essa oportunidade com a sua esposa.
agradecer à Rede Brasil, que tem pessoa aqui que mora no meu coração e não paga aluguel. Deus sabe que eu tenho um aprimo muito, né? A senhora é uma maravilha, viu? Deus abençoe sua vida com esse programa, porque tem levado essa mensagem a muitos, né? E Deus tem mostrado que Deus tem feito na vida tem feito, faz e vai continuar fazendo. Porque eu creio que tem muitos testemunhos aí, lindo, maravilhoso, com os feitos que Deus faz na nossa vida, né? Então eu só tenho que agradecer a todos vocês e a você que também que passou esta noite perdendo um pouco do seu tempo escutando esse testemunho, que sirva de exemplo para a sua vida espiritual, porque ele fez, faz e vai continuar fazendo na minha e na tua vida também. Amém. Vou pedir para o senhor fazer uma oração rápida para a gente, para encerrarmos o nosso programa com a bênção de Deus. Pai, no nome do teu Filho Jesus, te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por tudo. Por este dia que tu tem nos dado para que Deus transmitiu os teus feitos, a tua bondade, a tua misericórdia em nossa vida. Agradecemos, Deus, ao nosso pastor, à Rede Brasil de Comunicação. Agradecemos, Pai, aquele que também prevou o seu tempo para estar assistindo para esse testemunho, que sirva, Deus, de exemplo e de alimento espiritual. Continua com as tuas mãos estendidas sobre nós. É no nome do teu Filho Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Irmão Sérgio, que Deus abençoe o senhor e sua família. Sua família também é muito querida por todos nós aqui da Rede Brasil. Foi uma alegria tê-lo conosco. E eu sei que Deus falou muito aos corações nessa noite. A gente está chegando, né, ao finalzinho do Lição de Vida. Eu te lembro que esse programa tão especial e todos os outros Lições de Vida estão disponíveis no YouTube da Rede Brasil. Se você perdeu algum momento do programa de hoje ou quer acompanhar as outras edições do programa, é só se inscrever no YouTube Rede Brasil Oficial e lá você acompanha toda a nossa programação. Eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a tua vida, para a tua casa. A gente vai ficando por aqui, lembrando a você que temos um próximo encontro, se Jesus não voltar, na semana que vem, com muito mais de Deus para o teu coração. Não esqueça jamais, a palavra do Senhor é verdadeira. O nosso Deus, Ele é fiel em tudo o que faz. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro e continue acompanhando a Rede Brasil de Comunicação, porque aqui tem sempre o melhor de Deus para a tua vida. Um abração e até semana que vem.